Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje é a nossa aulinha, né? Nossas terças-feiras aí, todas as terças a gente tá aí juntos, né? Infelizmente não juntos fisicamente próximos, mas virtualmente, né? Então vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Nas terças-feiras aí a gente trabalha filosofia e sociologia, né? Na última aula a gente trabalhou um pouquinho de sociologia quando a gente falou, né, sobre aquele comparativo ali entre Emile Durkheim e Mark Weber, né? E a gente falou um pouquinho também sobre indivíduo e sociedade, as questões dos agentes sociológicos, aqueles que nos preparam para viver em sociedade. A gente falou da família, né, da escola, das mídias sociais e tudo mais, né? Mas hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre filosofia, como prometido, uma semana de filosofia, uma semana de sociologia. Semana passada nós vimos sociologia, nessa parte comparativa e tudo mais, beleza? E hoje a gente vai ver um pouquinho da ética aristotélica, né? A gente vai falar um pouquinho de Aristóteles em relação à ética e à política. A gente já falou sobre Aristóteles num vídeo passado aí, terça-feira, hoje tem 15 dias. A gente falou sobre Aristóteles no seu aspecto metafísico, né? Aquela questão lá da discussão do mundo material, aquela discussão com Platão que falava do mundo sensível e que Aristóteles discordava desse mundo sensível. Ele discordava desse mundo inteligível, dessa separação dos mundos e tudo mais. Então, aqui hoje a gente volta aqui com a parte sobre a ética, que é muito importante e muito cobrada de Aristóteles, e também sobre a sua parte política, né? Política para Aristóteles vivia a política, Aristóteles falava o tempo inteiro sobre política, né? Tanto que vai ter a frasezinha aí bastante conhecida que ele diz que o homem é um animal político, né? Ou seja, a política está na nossa essência, né? A política está na nossa essência, certo? Mas vamos continuar aqui, ó. É a ética aristotélica, né? Ou seja, Aristóteles vai falar sobre ética. Ética e moral, gente, é uma coisa muito importante de filosofia. A gente vai trabalhar um assunto específico, a gente vai trabalhar um momento específico para fazer esse comparativo de ética e moral, né? A gente vai conseguir diferenciar, fazer a diferença. Muita gente confunde ética e moral, muita gente confunde as duas coisas, e são coisas diferentes, mas que se complementam de certa forma. Mas a gente vai ver um assunto específico sobre isso, né? Mas vamos ver qual é a ideia aqui de Aristóteles com relação à ética, beleza? Você tem ali, ó, que a ética aristotélica, ele fala do eudaimonia, né? Eudaimonismo, ou teleologismo, né? São esses dois termos que são usados. O mais usado é o eudaimonismo. Eudaimonismo parece coisa diabólica, né? Eudaimonismo. Mas eudaimo significa felicidade em grego. E esse é o grande objetivo para Aristóteles. O grande objetivo do homem é a felicidade. O homem nasceu para ser feliz. A sua finalidade é ser feliz, certo? Por isso, eudaimonismo vem de felicidade. Ou seja, é o famoso sumo bem, né? É o meu sumo bem. A minha finalidade é ser feliz. Então a ética para Aristóteles é a busca por essa felicidade. Por isso que Aristóteles vai dizer que a ética é individual. Por que a ética é individual? Ou seja, se a finalidade dela é a felicidade, se a finalidade da ética é a felicidade, ela é individual. Por quê? Porque às vezes o que me faz feliz não te faz feliz. Talvez o seu objetivo de felicidade não é o meu objetivo de felicidade. Por isso que a ética é individual. Se a finalidade dela é a felicidade, para Aristóteles, ela é individual. Porque cada um tem uma meta de felicidade, né? Ou seja, para mim, fazer isso aqui é maravilhoso. Dar aula, para mim, é felicidade. Me traz felicidade. Tem horas que realmente dificulta, né? Quando você pega aqueles gurizinhos ali de 5, 6, 7, 8 anos, nossa senhora, mas a sala de aula me faz bem, eu gosto do que eu faço. Ou seja, talvez para mim me traga felicidade, talvez para vocês não. Para muitos que estão assistindo esse vídeo, dar aula deve soar como algo, meu Deus, terrível, né? Então, percebe como a felicidade e a busca por essa felicidade é algo subjetivo. Talvez o que te faça feliz não me faça feliz, né? Então, essa é a questão aqui da eudaimonia. Eudaimonia é essa busca pela felicidade, que Aristóteles vai chamar de sumo bem.
é o seu sumo bem. O homem nasceu com essa finalidade, certo? Então, quando, por exemplo, deixa eu trazer uma outra ideia aqui. Qual seria a ética desse controle, né? Qual é a finalidade desse controle? A finalidade desse controle aqui, ela é trocar o canal. Se eu tiro a bateria dela aqui, ela não vai conseguir mais trocar o canal, ou seja, esse controle perdeu a sua finalidade, né? Ou seja, quando o homem não busca a felicidade, ele perdeu sua finalidade. A finalidade do homem é ser feliz, é buscar a felicidade. A mesma coisa, essa xícara aqui, né? Xícara linda aqui que eu já tenho um bocado de tempo, né? Foi a única que sobreviveu. E eu gosto muito dela. Mas essa xícara aqui, ela tem a finalidade de quê? Tomar café. Basicamente café, né? Não gosto de leite puro, então café. Beleza, ela tem a finalidade de tomar café. Mas se por acaso, Deus livre e guarde, eu saltar aqui, caiu, quebrou, e ela rachar o fundo aqui, ela perdeu a sua finalidade. Ela perdeu a sua finalidade. A finalidade da xícara aqui é tomar café. Se ela racha o fundo ou quebra o fundo, ela não tem mais essa finalidade. Então, para Aristóteles, a nossa finalidade, nós nascemos para ser felizes. E aí a gente vai ter que tomar as atitudes corretas para chegar a essa finalidade, né? Então, essa é a questão da nossa essência. A nossa finalidade é a nossa ética, a nossa finalidade, o nosso eudemonismo, nosso sumo bem é ser feliz, certo? Outra coisa, ele fala um pouquinho sobre a essência. Deixa eu passar um pouco, deixa eu dar uma coisa que a gente vai ver aqui, ó, a busca, o caminho do justo meio. Isso aqui também é importante para Aristóteles e acho que é importante para a gente, né? A gente praticar o justo meio, o meio termo, trazendo mais para o popular o meio termo, né? Evitar os extremos, isso é muito importante, evitar os extremos, certo? Todo extremo é burro, não esqueçam disso, certo? Realização das virtudes, a virtude a gente vai ver sobre isso. Realiza-se por decisões individuais que incluem os outros. Olha, decisões individuais, mas que incluem os outros. Por isso que a ética, de certa forma, ela pode influenciar outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade. Então, muitas vezes, para eu buscar a minha felicidade, eu posso envolver outras pessoas nessa busca da felicidade. Mas perceba que ela é individual. O meu objetivo de felicidade é meu, é individual. Eu posso envolver outras pessoas, mas ele é meu. Certo? É meu, é possessivo, é meu, né? Beleza? Mas vamos ver aqui, vamos ver um pouquinho de cada um desses aí, beleza? Olha aí, ó, finalidade, felicidade, né? O eudaimonismo, certo? Ética e eudaimonismo, lembrem esse nome, eudaimonismo. Eudaimonia significa felicidade em grego. Então a busca, a essência do homem, para Aristóteles, né? O objetivo do homem, a finalidade nossa tem que ser a felicidade, né? Beleza? Já falei um pouquinho sobre isso, vamos continuando aqui. Eudaimonismo, acabei de falar a vocês, né? Significa, já antecipei, ejaculação precoce. Né? Eudaimonismo, né? Ou seja, eu já antecipei aí, ou seja, eudaimonismo é essa busca pelo sumo bem, a busca pela felicidade, né? Beleza? Tranquilo? Vamos aqui. Justa medida, uma coisa importante aqui, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso, porque às vezes o Enem gosta muito de trabalhar essa questão do justo meio, do meio termo, né? Quem fala um pouquinho sobre isso, lá atrás a gente falou um pouquinho, depois a gente vai revisar mais à frente, né? Com fé em Deus já em sala de aula. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Demócrito. Demócrito fala um pouquinho sobre esses... os complementares, mas que fica ali no meio termo, né? Tem muita influência disso aqui. Lembrem que Demócrito é um pré-socrático, né? Tá um pouquinho lá para trás. Beleza? Mas a justa medida... Olha aqui, tem até um exemplo muito legal que, ó... Quando Aristóteles fala de virtudes e vícios, é o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que as virtudes é justamente o meio termo. A virtude é a justa medida. Por quê? Por exemplo, ó, aqui é a virtude, né? Você tem a virtude e o vício. O vício são os extremos, né? Então, muito cuidado com os extremos. Isso aqui é muito legal de Aristóteles, porque relaciona muito com o que a gente, conosco mesmo, né? Acho que a gente precisa muito evitar os extremos. A gente vê hoje uma sociedade muito extremada, né? Ou é extrema isso, ou é extrema aquilo, né? A gente não busca o meio termo. A nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito 8 ou 80, né? E isso traz muitos problemas. A gente não consegue trabalhar o meio termo, o equilíbrio, o que se fala em japonês isonomê, né? Que é aquele equilíbrio, não é nem um extremo nem outro. E Aristóteles vai falar sobre isso, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, a justa medida, que o correto, a virtude é essa justa medida. Ó, coragem é uma virtude. Ó, equilíbrio aqui, ó. Coragem é uma virtude. Eu vou mandar esses slides para vocês, mas coragem é uma virtude.
Só que ela tem os seus extremos, que seria o quê? A falta de coragem, que seria ruim, que é a covardia, e do outro lado, você teria a bravura, ou a temeridade, né? Que é o excesso de coragem. Então, os dois extremos aí são ruins. Os dois extremos aí são vícios. E a virtude está no meio. A virtude está no meio termo, na justa medida, que é o que ele fala aqui. É o equilíbrio, a coragem. Então a virtude é a coragem. A covardia é o extremo da falta de coragem. E a bravura é o extremo da coragem, que também é ruim, certo? Pode levar a consequências muito ruins, certo? Tranquilo? Vamos embora? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode ver rapidamente. Sim, vamos aqui, né? Ética e política, né? Só uma comparação aí que a gente fala de individual e coletivo. Para Aristóteles, a ética é uma questão individual, como a gente viu lá no iniciozinho, né? Ela é individual, mas pode envolver outras pessoas. Mas como a ética para Aristóteles é a busca por uma felicidade e o daimonismo, né? É individual, porque a felicidade é subjetiva. O que é felicidade para você talvez não seja para mim. Né? Talvez a sua felicidade esteja em algo que não está que para mim não traz felicidade. Né? Então é subjetivo. Certo? Então a ética, se você perceber, ela é uma questão individual. Né? Ela é individual, mas que envolve outras pessoas porque você vive em sociedade. Né? E a política é algo coletivo. Aristóteles vai dizer muito bem isso. A política é algo coletivo. A nossa essência é uma essência política. Certo? Nós somos, ele vai dizer inclusive que o ser humano, o indivíduo, é um animal político. Né? Só que a política ela é coletiva. Por quê? Para Aristóteles, não só para Aristóteles, mas talvez para Platão e para Sócrates também, a política, ou qualquer sistema de governo dentro da política, ela tem que buscar o bem comum. Por isso que esses caras vão ser grandes críticos da democracia. A democracia ateniense, não dessa democracia sufrágio universal, gente. Muito cuidado quando a gente fala esse comparativo, porque vocês podem pensar que essa democracia que a gente fala é a democracia atual. Lembre que a democracia ela passa por reformas, né? Ela passa por modificações. A democracia ateniense é aquela democracia que abrangia 10% da sociedade. Né? Só quem era cidadão ateniense. Então muito cuidado com isso, e eles eram grandes críticos justamente por isso. Não abrangia todo mundo, né? Na verdade não abrangia todos os homens. Lembre que esses caras aqui não falam das mulheres. Esses caras aqui não incluem as mulheres. Né? Tanto que a princípio eles até excluem as mulheres, na Grécia principalmente, a mulher vista como ser inferior, né? Está ali no mesmo nível ali dos escravos, para eles, né? Logicamente. Mas a política, ela busca, para Aristóteles, a política busca o bem comum. Então a política ela é coletiva. A ética, apesar de poder envolver outras pessoas, ela é individual, ok? Beleza? Então vamos embora, vou mandar esse slide para vocês, ok? Olha aí, ó, a teoria política de Aristóteles. A teoria política de Aristóteles é muito interessante. É também muito cobrada no Enem. Né? Já vi diversas questões relacionadas à política para Aristóteles. Aristóteles foi um dos caras que mais se posicionou em relação à política ateniense. Né? Até muito mais, mesmo, muito crítico a Sócrates por não ter feito isso. Né? Mas a teoria política, olha aí a frase que eu já citei aqui, e que Aristóteles sempre falou, muito conhecida: o homem é um animal político. Né? A essência do homem é uma essência política. Né? Outra coisa importante, gente, eu não falei aí, a natureza do homem se diferencia, para Aristóteles, a natureza do homem se diferencia da natureza dos outros seres pela questão racional. É a razão que nos diferencia dos outros seres. Né? Por isso que a gente vai dizer que nós somos um animal racional. Então é essa razão que nos diferencia dos outros seres. Ele vai dizer que essa é a natureza do homem. A natureza do homem é racional. Lembre que ele fala que a razão já como é que eu digo? Poxa, esqueci agora. Ela já vem com a gente, né? Ela é inata. Essa é a palavra que eu queria falar. A razão ela é inata. Lembre que para Platão, conhecimento é inato, né? Ou seja, a gente não aquela questão da reminiscência, né? Platão fala que a gente não conhece as coisas, a gente reconhece. A gente já sabia, a gente só faz relembrar. Para Aristóteles, não. O que é inato na gente é a razão. E é através dessa razão, contato com o mundo sensível, você vai buscar o conhecimento. Certo? Mas para ele aqui, o homem é um animal político. Certo? Vamos embora aqui. Ele fala que a primeira instituição política que a gente convive é a nossa família. Muito engraçado que a gente pode fazer um comparativo aí com o que a gente viu, agente sociológico, né?
Quando fala lá em agente sociológico, qual é o nosso primeiro agente sociológico? Qual é a primeira instituição que nos ensina a viver em sociedade? É a família. Né? É a família que nos ensina a viver em sociedade. Muitas não capricham muito nessa hora e você pega algumas pessoas que é realmente complicado. Mas a família é o primeiro agente sociológico. E ele coloca aqui que o nosso a nossa primeira instituição, o nosso primeiro contato com instituição política é a família. Né, nossas negociações, né, pode chegar a tal horário, não pode chegar a tal horário, você pode ficar na rua até tal horário. Isso é negociação, isso é política. Né? Então, é o nossa primeira instituição política que a gente tem em contato é a família, certo? Por isso que a gente diz que a estrutura familiar é muito importante, né? E aí ele vai falar, talvez, o ponto mais importante de Aristóteles para a política seja esse ponto aqui, quando ele cita, na verdade, aí, né, 6 tipos de governo, né? Na verdade, ele vai citar 3 e vai dizer que esses 3 que são bons vão ser corrompidos e vão virar outros 3 que não são tão bons. Beleza? Vamos ver aqui, né? Quando ele fala aqui, ó, critério quantitativo, né? Ou seja, quantas pessoas tem nesse governo. Quando o governo tem um só homem, esse governo pode ser, ó, boa, qualitativo, ó. Qualidade boa, né? Um só homem. Boa é o que? Monarquia. Ele vai dizer que a monarquia, quando ela busca o bem comum, ela é um critério bom. Ela é, ó, quantitativo que um homem só. Quando um homem só governa e busca o bem comum, é a monarquia. Esse sistema é legal para Aristóteles. Quando esse governo de um homem só busca interesses próprios, né? Ele é o que? Corruptas, né? Boas e corruptas. É a tirania. Né? Quando o cara governa, o rei governa, ou um ser só governa em prol de si mesmo e não do bem comum, essa ele chama de tirania. Certo? Poucos, ó, governo de poucos. Para ele, se esse governo de poucos ele busca o bem comum, é uma aristocracia. Se ele busca esse governo de poucos, que a gente chama de oligarquia inclusive significa governo de poucos, se ele busca somente o interesse daquela galera ali, ela é uma oligarquia. Por isso que a gente vai falar, por exemplo, da República Oligárquica no Brasil. I'll trazer um exemplozinho de história, é muito legal, histórias misturada com filosofia, né? Uma coisa assim, muito bom, né? Então o que é que você tem ali? Naquela política do café com leite, aquela galera ali que era um governo de poucos, né? Que era uma oligarquia, por isso República Oligárquica ou República do Café com Leite, né? Aquela galera ela só buscava os seus interesses próprios. Ela buscava os interesses próprios, tanto que pesquisem aí depois, se vocês quiserem ver, se eu não me engano é o Convênio de Taubaté, que era que falava que se os vendedores de café não conseguissem vender o café, o governo teria que comprar. Ou seja, eles não estão buscando o bem comum aí, eles estão buscando o bem da sociedade, quando eles assinam esse tratado aí, assinam esse convênio. Na verdade, eles estão buscando os interesses dos produtores de café, os interesses deles, que estão governando. Então ali é uma oligarquia, ó, corrupta, só busca os interesses próprios. Beleza? A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que buscam o bem só para si, né? Então, ó, e agora um governo de todos, né? Um governo de todos seria o quê? A politeia seria o bom, ou seja, o constitucional, que você segue a Constituição, que você busca o bem comum, né? Que você segue à risca o que está na Constituição. E para ele a democracia, olha mais um aí criticando a democracia, né? Sócrates criticou, Platão criticou e Aristóteles também, porque a gente está falando de uma democracia ateniense, uma democracia que não abrangia toda a sociedade, uma democracia de apenas 10%. Né? Então ele vai dizer que a democracia, que na verdade ele vai chamar de demagogia. Né? Essa é quando a democracia, né? É quando a politeia, que é constitucional, vira um governo em prol de certas pessoas e não do todo comum. Então vocês percebem que esses 3 tipos de governo aqui, ó, eles são bons porque eles buscam o bem comum. Mas quando eles deixam de buscar o bem comum, eles se transformam em outras 3 formas. Ó. Então essas formas aqui seriam as formas corrompidas dessas 3 formas aqui. Beleza? Eu vou mandar esse slide para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Certo? Aqui a gente falou um pouquinho, finalizamos um pouquinho de Aristóteles. Talvez a gente volte com alguns temas aí de Aristóteles relacionados à felicidade, relacionado a outras questões. Beleza? Mas por enquanto é só. Valeu?